Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o conteúdo do vídeo anterior, trabalho de um gás. Nós vamos fazer os exercícios da apostila 10. Vamos começar pela página número 8. Então nós vamos fazer primeiro o exercício número 1 da página 8. Uma amostra de gás ideal sofre o processo termodinâmico cíclico representado no gráfico. Ao completar um ciclo, determine o trabalho em joules realizado pela força que o gás exerce nas paredes do recipiente. Então, no exercício número 1, a gente tem um gás que vai realizar uma transformação cíclica. Então, a gente tem o gráfico dessa transformação cíclica e a gente precisa calcular o trabalho em joules realizado por esse gás. Vamos lembrar lá que no caso de uma transformação cíclica, o trabalho de um gás vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Então, como a gente tem o gráfico dessa transformação, o que a gente vai precisar lembrar? Que a gente vai calcular a área desse gráfico, então a área aqui desse ciclo, dessa curva, e que no caso da transformação cíclica, se o ciclo ocorre no sentido horário, o trabalho é positivo, se o ciclo ocorre no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Nesse caso, o gráfico mostra que o ciclo é horário, então a gente já sabe que a resposta vai ter que ser positiva para o valor do trabalho. Vamos calcular então esse valor. A área desse gráfico, a gente tem um retângulo, então é base vezes altura. A área de um retângulo é base vezes altura, é só a gente olhar aqui, ó. A base desse desenho aqui, desse retângulo, vai ser, ó, o volume final, 0,3, menos o volume inicial. Então, ó, 0,3 menos 0,1 vai ser 0,2 vezes a altura. Ó. Pressão final é 30, pressão inicial é 10 newtons por metro quadrado. Então, vai ser 20. Então, o trabalho realizado por esse gás vai ser igual a 4 joules. Um ciclo horário, o valor do trabalho a gente já sabe que vai ter que ser positivo. Como é numericamente igual à área, quando a gente calcula a área aqui desse retângulo, ó, base vezes altura, a gente encontra que vai ser 0,2 vezes 20. 0,2 vezes 20 é igual a 4 joules, a unidade de trabalho. Vamos fazer agora o exercício número 3 da apostila. No processo isobárico, sob pressão de 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, o volume de uma massa gasosa aumenta de 3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Determine o trabalho realizado por ele. Então, no exercício número 3, a gente tem uma transformação isobárica, um processo isobárico. O que é um processo isobárico? Pressão constante. Então, a pressão não vai variar nesse caso. Se a pressão não vai variar, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, uma pressão constante igual a 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, e o volume vai aumentar, então a gente já sabe que o volume está aumentando de 3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, se o volume aumenta e a gente precisa calcular o trabalho, a gente sabe que volume aumentou, trabalho positivo. Então, quando a gente for calcular o trabalho, a gente vai ter que lembrar que no processo a pressão constante, a equação que a gente vai usar é trabalho igual a pressão vezes variação do volume, e que se o volume aumentou, essa resposta vai ter que dar positiva. Então, quando a gente fizer a conta, a gente vai ver que vai dar positivo o resultado. Esse trabalho, então, vai ser a pressão, que é 2 vezes 10 elevado a 5, vezes a variação do volume. Variação de volume, a gente tem que lembrar que é volume final menos volume inicial. Então, vai ser, ó, volume final, 8 vezes 10 a menos 6, menos o volume inicial, 3 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta, primeiro a gente vai fazer essa subtração que está dentro do parênteses. 8 menos 3 vai ser 5. Ó, lembrando, subtração com notação científica.
Como os expoentes são iguais, a gente subtrai a parte decimal, repete a base 10 e o expoente. Agora na multiplicação. Multiplicação de notação científica. Multiplica a parte decimal, 2 vezes 5 é igual a 10, vezes 10, repete a base 10, multiplicação, soma os expoentes. 5 menos 6, menos 1. Então, esse trabalho a gente pode escrever, 10 a menos 1, a gente pode andar com a vírgula, uma casa para a esquerda. Então, esse trabalho vai ser igual a 1 joule. Então, nesse exercício número 3, a gente conseguiu calcular o trabalho numa transformação a pressão constante, utilizando a equação do trabalho. Nesse caso de pressão constante, e a gente encontrou que o resultado foi igual a 1 joule. Vamos ver agora o exercício da página 13, da apostila 10 ainda, exercício número 5. Um determinado gás que pode ser considerado ideal para a seguinte análise está submetido a uma pressão de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. No início do processo, o seu volume é de 1 litro, sua temperatura é de 300 Kelvin. Ele sofre uma expansão a pressão constante até que seu volume final seja 3 vezes maior do que o volume inicial. Sendo assim, determine. Letra A, o trabalho mecânico em joules realizado pelo gás durante a expansão. Letra B, a temperatura do gás em Kelvin no estado final. Então, nesse exercício número 5, a gente tem um gás que ele vai sofrer uma expansão a pressão constante. Então, olha só, o valor de pressão que foi dado, ele vai permanecer constante. O volume inicial era de 1 litro e ele sofre, então, uma expansão, o volume aumenta e vai ser 3 vezes o volume inicial. Então, vai ser 3 litros, certo? A uma temperatura inicial de 300 Kelvin. E aí, primeiro, a gente vai precisar calcular o trabalho realizado por essa expansão, tá? Realizado por esse gás. Trabalho a pressão constante é pressão vezes variação do volume. Só que nesse caso, a gente tem que prestar atenção nas unidades, tá? A pressão foi dada em newton por metro quadrado, mas o volume foi dado em litro. A gente tem que trabalhar com unidades iguais, então a gente vai precisar transformar as unidades dos volumes para metro cúbico. Para isso, a gente tem que lembrar que 1 litro é igual a 0,001 metro cúbico, tá? Porque 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, a gente vai primeiro transformar. 1 litro vai ser igual a 0,001 metro cúbico. O volume final, que é igual a 3 litros, vai ficar igual ao quê? A gente pega esse valor e multiplica por 3. Então, vai ser igual a 0,003 metros cúbicos. Então, são esses valores de volume que a gente vai usar na hora de calcular o valor do trabalho. Para calcular o valor do trabalho, é só a gente substituir os valores aqui agora. Então, o trabalho vai ser, a pressão é 1,0 vezes 10 elevado a 5, vezes variação do volume. ΔV é volume final menos volume inicial. Então, vai ficar 0,003 menos 0,001. Vamos fazer essa conta. Trabalho vai ser, repito, a pressão. Vamos resolver o que está dentro do parêntese primeiro. 0,003 menos 0,001 vai me dar 0,002. Eu posso escrever esse valor com notação científica. Trabalhar com tudo em notação científica fica mais fácil. 0,002 é a mesma coisa que eu escrever 2,0 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa multiplicação aqui, 1 vezes 2, 2. Vezes, repito, a base 10, multiplicação, soma os expoentes da notação. 5 menos 3, 2 positivo. Então, esse trabalho vai ser igual a 200 joules. Ou a gente podia deixar aqui na notação científica, tá? Não tem problema. Na letra B, a gente quer calcular o valor da temperatura final após essa expansão, tá? A gente sabe que a temperatura inicial era de 300 Kelvin,
agora a gente vai calcular a temperatura final. Para calcular essa temperatura final, a gente tem que lembrar que a massa do gás, a quantidade do gás, o número de mols não vai variar, só o volume que vai aumentar aí. Então, a gente pode usar a relação PV sobre T nos estados iniciais igual a PV sobre T nos estados finais. Se a pressão é constante, ó, ela pode sair, eu posso cortar ela dos dois lados, porque ela vai ter o mesmo valor. Então fica volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre temperatura final. Volume inicial, 0,001. Vou escrever em notação, tá? 1 vezes 10 elevado a menos 3. Sobre a temperatura inicial, 300 Kelvin. Vou escrever também em notação. Vou escrever todo mundo em notação, fica mais fácil de trabalhar. 10 elevado a 2. Igual volume final. Em notação, vai ficar 3 vezes 10 a menos 3. Temperatura final, que é o que a gente quer descobrir. Eu posso fazer uma regrinha de 3 para achar o valor do T2. Então, multiplico aqui cruzado. Vai ficar, ó, 1,0 vezes 10 a menos 3 vezes T2. Igual essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 10. Multiplicação, eu somo os expoentes. 2 menos 3, menos 1. T2, então, vai ser a divisão do 9 vezes 10 a menos 1 sobre 1 vezes 10 a menos 3. Divisão com notação científica. 9 dividido por 1 é 9. Vezes 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 3. Repito a base e somo os expoentes. Porque, ó, esse que está negativo, quando ele sobe para o numerador, ele fica positivo. Então, vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é igual a 2 positivo. A temperatura final, então, ó, 9 vezes 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 900 kelvins. Então, a temperatura final nessa transformação vai ser igual a 900 kelvins. Então, esse foi o nosso vídeo sobre exercícios de trabalho de um gás. Tentem fazer esses exercícios no caderno, tá? Não fiquem só assistindo os vídeos. É sempre importante que vocês tentem fazer esses exercícios que eu envio para vocês em vídeo. E depois usem o vídeo para corrigir o que vocês fizeram, tá bom?